Estão felizes? Olha, você sabe que o crente, tu é crente. O crente é o seguinte, irmãos. Segundo Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele fala o seguinte, que os irmãos lá receberam o evangelho com muita alegria, ainda que debaixo de muita tribulação. Então eu queria te lembrar o seguinte, que nós podemos sim estar muito contentes, muito felizes, por isso que eu pergunto se estão contentes, estão felizes, ainda que debaixo de muita tribulação, tá bem? Então eu vou perguntar de novo, tá tudo bem, irmãos? Estão contentes? Com muita alegria, ainda que debaixo de muita tribulação? Para alguns mais, para alguns menos. Mas é fato que nós estamos vivendo um mundo que não é nosso, né? A gente está aqui de passagem, esse é o mundo hostil à igreja de Cristo, então a gente tem altos e baixos, mas nós temos sim a presença de Deus, segundo Deus prometeu para Moisés, a presença dele nos dá descanso e nos dá paz, tá bem? Para aqueles que não me conhecem, eu estive aí ausente, eu e a minha família, não sei se a Cristina está aí, deve estar lá dentro, mas eu, a Cristina e a Miriam, tivemos um ano sabático, ficamos 7 meses fora, a Cristina é do Canadá, ficamos lá 4 meses, depois fomos ao Brasil e ficamos lá 3 meses, aí estamos de volta, graças a Deus. E quando eu entrei aqui, eu me lembro claramente do primeiro dia que eu entrei na igreja e como me fez bem. Então eu amo igreja, irmãos, honestamente. Aí a gente pode dividir igreja como instituição, ou igreja, o corpo de Cristo. Eu gosto das duas, para ser sincero. Eu gosto do Ministério Batista, da Igreja Batista, mas principalmente do corpo de Cristo, que é a igreja que nós vamos ter que nos aturar por toda a eternidade. Amém? Mas é uma alegria se estar de volta. Obrigado, irmão pastor, pelo convite. Já são um bom tempo que eu não falo aqui na igreja. Como eu disse, eu fiquei no Brasil. E o Brasil te deixa um pouco mal acostumado, tá bem, irmãos? Em alguns aspectos. Para aqueles que são brasileiros, a nossa comida, que não dá para falar mal da comida brasileira, amém? Os brasileiros estão cá, né? Mas a gente está sempre a matar saudade do Brasil das coisas que lá estão. E também a igreja. A gente sabe que no Brasil há muitos desafios como igreja, né? Nós vivemos situações muito difíceis com relação ao crime, à corrupção, à divergência política. Mas é a nossa terra, da onde a gente saiu e o nosso coração também está lá. Para quem não sabe, Dom Pedro, o brasileiro, para os portugueses o quarto, me parece que para o brasileiro é Dom Pedro, para nós o primeiro, né? O corpo foi enterrado lá na cidade do Rio de Janeiro, mas o coração está aqui, na igreja da Lapa, não é? Ele pediu que era a cidade do coração dele. Então isso acontece com a gente, né? Então foi muito bom. Mas quando eu falo que me deixou um pouco mal acostumado, irmãos, porque em 3 meses nós falamos com 8.000 pessoas. Eu já tinha perdido o hábito de pegar o microfone e ter ali 3.000 pessoas na minha frente, né? Mas é muito bom, foi muito bom estar no Brasil, viajar aos estados, falar nas igrejas e principalmente estar com a minha família, que já havia 6 anos que eu não via os meus pais, né? Está ali a minha esposa, Cristina, para quem não conhece, dá um tchau aí, Cristina. Desculpa, irmãos, não é festa, o culto aqui é para o Senhor Jesus, não é para nós. Mas aquela lá é a minha bênção, mas também é mais uma maneira de glorificar a Deus, porque aquela mulher bonita lá está à espera de mais um filho, né? Nós vamos ter a 3ª mulher na minha vida agora, estamos a esperar uma menina. Alguns dizem que eu estou investindo na minha reforma, né? Quem vai cuidar do pai no futuro são as 3, né? Se Deus quiser. Irmãos, mas é só mesmo para agradecer. Eu estou com essa jaqueta aqui porque o nosso fundador da UEM, o George Vell, ele tem esse hábito de usar essa jaqueta, então ele gosta muito de orar pelas nações. E a UEM está aí em 120 países, né, com 5.000 missionários, mais um barco missionário. Então a gente ama o mundo aonde Jesus nos mandou evangelizar e pregar o evangelho. Tá bem? Hoje nós vamos dar foco em missões. Obviamente, a gente tem que sempre esclarecer isso, que parece que o dia de missões é somente um dia. Na verdade, missões é o cotidiano de todo cristão, tá bem? Missões se faz a todo tempo. E quando o irmão Mário, o irmão pastor estava me perguntando o tema da mensagem, uma das coisas que eu tenho no meu coração, que para mim missões começa aonde nós estamos e vai terminar aonde Deus quiser, tá bem? O que eu quero dizer com isso? Não adianta nós pensarmos em Afeganistão, ou Turquia, ou Cabo Verde, se nós esquecemos da nossa Jerusalém, se nós esquecemos da onde nós estamos inseridos.
Agora, também não podemos cometer o erro de pensarmos somente aonde nós estamos inseridos e esquecermos do restante do mundo. E nós vamos falar um pouco disso hoje, tá bem? Mas missões começa onde nós estamos e vai terminar aonde Deus quiser. E um dos textos mais famosos em missões é Atos 1:8, quando se fala de testemunho cristão. Então não tem muita dificuldade, essa não é uma palavra, um versículo desconhecido talvez da maioria de nós, mas eu gostaria de relembrar então o mandamento final, uma das instruções finais de Jesus para os seus discípulos, tá bem? Missões, e você e eu, irmãos, tem tudo a ver com obediência àquilo que Deus quer de nós. Atos capítulo 1, versículos 8, mas depois tu deixa tua Bíblia aí aberta nessa passagem, porque eu quero terminar com o versículo 10 e 11, tá bom? Eu também queria pedir que os irmãos louvor, depois o louvor que foi cantado aqui, só um dub, né? Eu queria que nós cantássemos antes de eu fazer uma oração junto com os irmãos, tá bem? No final dessa mensagem. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim o Evangelho do Senhor Jesus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse é o versículo que nós vamos estar a olhar. O que está acontecendo aqui, irmão? Só para a gente perceber um pouco do contexto. Os discípulos passam 3 anos com Jesus, Jesus testemunhando para as pessoas da sua missão, e Jesus também vem com esse discurso que é chegado a vós o reino dos céus. Nós não podemos esquecer que Jesus está falando com os judeus, que tradicionalmente esperavam a implantação do reino de Deus. Quando o Messias viesse, haveria o estabelecimento do reino de Deus na vida, na sociedade dos judeus. Então, toda vez que Jesus falava de reino e Messias, estabelecimento do reino, os judeus naturalmente pensavam de uma forma mais literal, aquilo que ia acontecer, que o Messias ia chegar e ia destruir os romanos e implantar um reino literal no meio deles. E isso não aconteceu, a gente já sabe disso. Vai acontecer, mas não para aquele momento. Então, mas Jesus disse para os seus discípulos: é chegado até vós o reino de Deus. Tá bem? Isso aconteceu, o reino de Deus já está estabelecido no nosso meio, mas completamente ainda não. Só vai acontecer mesmo o que os judeus esperavam na segunda volta de Jesus, mas o reino de Deus já está a espalhar, não só em Jerusalém, nós vamos olhar aqui, mas ele está, por isso nós estamos aqui hoje, estamos falando de Cabo Verde e Ucrânia, porque o reino de Deus ele se espalhou. Ainda há muito trabalho, para quem não sabe, são 3 bilhões de pessoas do mundo que ainda não têm acesso ao Evangelho da Salvação. 3 bilhões! Eu fiquei surpreso quando eu recorri novamente aos números. 3 bilhões e 60 mil pessoas são adicionadas todos os dias a esse número. 60 mil pessoas nascem ou chegam à vida adulta ou na fase adolescente, 60 mil todos os dias ao número de menos alcançados, aqueles que ainda não tiveram acesso ao Evangelho de Jesus. Então, os discípulos estão com esse conflito no coração deles, né? Os discípulos, a gente gosta de conflito, né, irmãos? A gente, quando lê a Bíblia, a gente sempre se questiona, né? Não é verdade? Os discípulos não eram diferentes. Então, Jesus está dando as últimas instruções sobre o reino, que o reino está a vir, ele está aí, mas vai voltar, e fala do reino. Então, eles estão a refletir ali na zona da Betânia e do Monte das Oliveiras, e os discípulos a pensar. E Jesus observa, lá em Lucas 24, 50 e 51, você vai ver que Jesus, eles fazem a pergunta: mestre, então, quando é que o reino vai ser estabelecido? E Jesus não dá essa resposta clara, mas ele diz: olha, isso não cabe a nós. Para a gente entender Atos 1:8, a gente tem que entender isso não cabe a nós, isso acontece, está na mão do Pai. O Pai é que sabe o dia e a hora que ele vai estabelecer de forma final o seu reino. Tá bem? Mas depois que isso passa, Jesus então começa a passar para os discípulos aquilo que nós temos que pensar como igreja hoje. Aquilo que nós temos que pensar como membros do corpo de Cristo. Tem 2 coisas que nós lemos aqui que são fundamentais, que Jesus diz: ficai em Jerusalém
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Duas coisas aqui, irmãos. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Duas coisas que a gente tem que ter aqui. Primeira coisa é que todo discípulo de Jesus, porque os discípulos estão acostumados a ver Jesus a testemunhar. Testemunhar de quê? Do reino de Deus. E o que o reino de Deus traz? Ele traz libertação, ele traz arrependimento, restauração. E você vai perceber que missões e a tua vida está tudo conectado. Porque quanto mais nós somos discípulos de Jesus, mais nós temos famílias saudáveis da igreja, mais nós temos pessoas saudáveis da igreja, e missões de expansão do reino acontecem. Então, não tem como desligar as coisas, tá bem? Está tudo conectado. Se eu deixo de evangelizar, amanhã ou depois, aquele que vende drogas chega à minha porta com mais facilidade, e meus filhos estão mais sujeitos ao perigo. Quanto mais nós evangelizamos, há uma chance, supostamente, porque a Bíblia diz que aquele que roubava, deixe de roubar. Entende? Então, quanto mais nós expandimos pela graça divina o reino, nós também colhemos do benefício da salvação. Então, o que acontece? Jesus diz para eles duas coisas: eu tenho andado contigo, vocês têm visto os milagres, de repente eles começam a ficar confusos, porque Cristo já não vai estar fisicamente com eles. E Jesus começa a falar: olha, eu estou indo para o Pai. Ele está falando isso do Monte da Ascensão. E vocês agora que vão ser as minhas testemunhas. Ser minhas testemunhas. Então a primeira coisa que impõe a mim e a você é que nós não somos testemunhas que não são. Ou você e eu somos, ou nós não somos. Ou nós estamos na missão de Deus, ou não. Porque a missão não é nossa, a missão é de Deus, tudo bem? Mas a primeira coisa que você e eu temos que fazer na nossa vida, irmãos, e nesse culto nós estamos tentando refletir um pouco mais sobre essa missão de discípulos de Jesus, é que nós temos que ser testemunhos. Ser testemunhos. Pedro, ele reflete essas palavras aos judeus, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Para quê? Para anunciar, para ser testemunhas, anunciar a maravilha daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você ainda não está nessa luz, meu querido, hoje é o dia. Mas se nós estamos na luz de Cristo, nós fomos chamados para ser discípulos, ser discípulos. Não tem a opção de ser ou não ser. Se nós somos testemunhos, nós então somos aqueles que vão falar daquele que nos amou primeiro. Então, missões não é uma opção para nós. Quando se fala de chamado ou chamada na vida cristã, o verbo quer dizer que não há opção. Quando Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo, não quer dizer que você teve a opção. Segundo o Evangelho, a palavra grega para o chamado é kalel. Kalel diz que é como se alguém te chamasse uma convocação. Você não tem a opção de falar não. Ou seja, nós somos chamados para fazer parte dessa missão, e se nós não o fazemos, ainda que somos, estamos a desobedecer. Quando nós olhamos para o mundo, agora já não olho muito, mas eu lembro que só na Europa, quando eu vim para missões transculturais, quando eu deixei o Brasil, e olha, irmãos, que eu estou assustado, tá? Já são alguns bons anos, tá bem? Estava fazendo a conta, já são mais de 40 países, fui forçado a aprender 4 idiomas, já trabalhei na Ásia Central, no Oriente Médio, no Norte da Europa, na Latinoamérica, agora aqui no Sul da Europa. Eu posso te dizer que quando Deus ele nos chama, essa convocação não é o que você quer ou não. Nós vivemos numa geração que nós aceitamos ou não, mas com Deus não é assim que funciona. Então Jesus está a lembrar os seus discípulos, aliás, está a orientar as últimas orientações, que vocês serão as minhas testemunhas. Então a primeira coisa que eu queria que nós como igreja decorássemos hoje aqui, que não há uma opção, não há uma opção nem de idade. Quem é que traduziu a Bíblia do latim para o português? Eu estava esperando os portugueses responder essa mais rápido. João Ferreira de Almeida, sabe quantos anos ele tinha? 16, 17 anos de idade, um adolescente. Então, não há esse limite de idade. Eu fiquei impressionado quando eu descobri que o homem que traduziu a Bíblia do latim para o português, da qual eu estou a ler, foi um adolescente, uma testemunha viva.
Quando Deus chama, Ele capacita. A primeira coisa, então, que nós temos que aprender é isso. Nós somos chamados para ser testemunha, irmãos. E você sabe disso, que nós precisamos de testemunhar. O mundo está um caos. E nós estamos cada vez mais, como igreja, de uma forma geral, não sendo testemunho de Cristo. E nós temos que acordar para essa realidade. Nós temos que despertar. A segunda coisa tem a ver não mais com o ser testemunha, mas tem a ver com a abrangência. Tá bem, eu vou ser testemunha aonde? Como é que Deus quer? Para onde Deus quer? Por isso que eu digo que missões começam aonde? Onde você está. Vai terminar aonde? Onde Deus quiser. Eu lembro que eu fiz todos os meus planos, 3 de fevereiro de 2004, cheguei na base de treinamento de missões lá no Brasil, São José dos Campos, e o meu sonho era para ir para o México, trabalhar com os povos indígenas, os náhuatls. 6 meses depois eu estava no Afeganistão. Mas, irmãos, pela bondade divina, bondade exclusivamente divina, eu sempre, desde que Deus me alcançou pela graça, eu tenho certeza que vocês também, mas nós temos que acordar cada vez mais para a nossa realidade. Desde aquele primeiro dia eu tive a sede de testemunhar de Cristo. Eu tinha vontade de falar de Jesus. Primeiro, porque eu lembrava da dor que é viver sem Cristo. Eu lembrava de que ia ter um pai violento no meu lar. Eu lembrava de que era uma mãe desesperada, me levando para o centro espírita, tentando trazer uma solução para o pecado da nossa família. E quando o evangelho chegou na minha casa, que ainda com muita tribulação, que alegria, irmãos. Que gozo. Eu descobri o sentido da minha vida. Eu tive vida e aquela abundância que Jesus prometeu. E é por isso que nós temos que ser essa testemunha. E começa onde? Como eu disse, eu queria ir lá para o México. E hoje, 13 anos, trabalhei com o mundo muçulmano, especificamente com o mundo persa. Porque Deus o quis. Deus chama pessoas. Então, para onde? Jesus está explicando, vocês vão começar aqui em Jerusalém. É interessante porque a cidade que Jesus é crucificado, a cidade também é a mesma cidade que Jesus escolhe anunciar a palavra de arrependimento e redenção. E a gente sabe que o evangelho traz arrependimento para a nossa vida. A gente sabe que o evangelho, ele traz redenção para a nossa vida. O que seria de mim e de vocês se o evangelho não tivesse chegado até nós? O que seria de nós se alguém não tivesse sido testemunho na nossa vida? Misericórdia! E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje, e nós não podemos parar, o evangelho tem que continuar. Então Jesus, ele diz, vocês vão ser meu testemunho em Jerusalém, e aquilo já estava cumprido ali mesmo, porque Jesus já estava a testemunhar para eles. Jesus já estava a falar para eles, Jesus já estava testemunhando em Jerusalém. Lembra que eu já é o Jesus ressurreto. Ele já estava a dar testemunho da salvação novamente para mais de 500 pessoas que o viam vivo. Isso aqui são 40 dias que Jesus passa com eles a anunciar o evangelho aonde? Em Jerusalém. Aonde é a sua Jerusalém hoje? Aonde é a nossa Jerusalém hoje? Irmãos, eu estou a dizer isso para mim, para minha pessoa, com temor. Porque eu quero evangelizar mais no edifício do prédio que eu moro e eu não assim o faço como deveria. Eu sei também, entendo que nós temos que pregar o evangelho, que é muito difícil. Nós temos uma jovem americana que veio trabalhar conosco, nós temos equipas que estão espalhadas no país. Também não é muito difícil espalhar as pessoas aqui em Portugal, tá, pastor? É bem mais fácil. E ela está toda em crise, porque está 7 meses, está a tentar aprender português. E como é que se compartilha o evangelho sem a língua, né? E ela está com aquela crise. Aí eu disse para ela alguma coisa que me disseram há quase 19 anos atrás. Prega, a Santo Agostinho disse isso, prega o evangelho todo o tempo, e se for preciso, use palavras. Então, irmão, pregar com a nossa vida é um desafio, as pessoas verem a gente. Nós tentamos fazer isso no nosso edifício, nós tentamos fazer onde nós estamos, sem palavras, mas Deus quer que você e eu usemos do testemunho, da vida de Cristo em nós para outras pessoas. Mas tem aqui um fato interessante, que antes do testemunho, Jesus diz para eles, esperem, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai vir até vocês. E aí vocês vão ser a minha testemunha. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós podemos até ter esse Espírito na nossa vida. O Espírito de Deus está conosco. Eu sempre lembro da igreja de Corinto, né? Era uma igreja que diz no capítulo 1, versículo 7, que nenhum dom espiritual faltava a eles. Pode conferir depois. Nenhum dom.
E no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala, olha, eu queria falar convosco coisas espirituais, mas eu não consigo, porque vocês agem e andam como carnais. Ou seja, nós podemos sim ser a igreja de Cristo e ainda assim sermos pessoas imaturas na nossa fé, que Deus quer nos alimentar com comida sólida, mas porque Ele nos amamenta com leite, mas eu não quero mais leite. A minha filha deixou a mamadeira já, como é que chama? O beberrão. Eu quero que ela cresça, eu quero ver ela na faculdade. Deus quer que você cresça como testemunha de Jesus. Lembra? Não é uma opção. Não é se você vai ou não testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas. Amém? Nós temos que ser. É fácil? Não. Mas esperai, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito de Deus é quem fala por nós, irmãos. É Deus que vai te dar coragem na hora certa. Já aconteceu contigo isso? Irmãos, eu sinceramente, eu lembro que eu era um católico, que eu tinha que ir à igreja, e comecei a namorar uma rapariga, e o pai dela falou, você pode namorar se for à igreja, à missa. E eu ia, obviamente, à missa, mas não para ser testemunha de Cristo, mas por causa da rapariga. Não é? E teve um dia que o padre me chamou para ler aquela cena lá, que eu esqueci como é que chama ali. Exatamente. Pensa num homem que suava, irmãos, e não saía palavras. Uma vergonha. E hoje, se não tomar cuidado, eu vou falar até as 3 da tarde aqui. Mas o Espírito de Deus é verdade, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele faz com que nós venhamos a falar. E tem gente que nós não podemos, irmãos, escolher as desculpas que o pecado traz a nós. Não importa de A ou B ou C, nós temos que ser testemunhas. Deus te chamou, é muito mais importante do que os seus sonhos pessoais. E os sonhos pessoais acontecem quando nós somos testemunhas. O centro da nossa vida é essa. Jesus não falou, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a sua casa, o seu carro, os teus filhos vão para a faculdade. Não, vocês vão ser testemunha agora. Entende? Então nós fomos chamados para isso, para sermos testemunhas de Cristo, e a obediência, nós só conseguimos ser obedientes, irmãos. O pecado fez isso conosco. O pecado não nos deixa obedecer plenamente. A gente sempre quer desobedecer. Nós somos desobedientes. Quando a minha filha me obedece, me dá uma alegria, mas ela mais me desobedece. Porque o pecado está ali, por isso que nós precisamos de Cristo. E esse Cristo prometeu, o Espírito vai descer, esse Espírito vai te dar essa coragem, essa virtude, porque os discípulos estavam ali confusos. O reino chega agora, quando é que chega? Quando é que a gente vai dominar Jerusalém? E eles não tinham a mínima ideia que Jesus estava falando do reino espiritual, que o reino literal ainda viria no futuro. Isso acontece na nossa vida, na sua vida. Eu sei que você e eu temos problemas. Nós temos que pagar a conta de luz, nós temos que pagar a renda, nós temos coisas a fazer. Mas isso faz parte do nosso dia a dia. O que nós precisamos como igreja é sermos revestidos do Espírito de Deus em nós, clamarmos. Por isso que Paulo vai falar aos Tessalonicenses, né? Ele diz, enchei-vos do Espírito, porque é possível ter o Espírito e ser vazio do Espírito. Então uma igreja que não evangeliza em Jerusalém e até os confins da terra, ela precisa ser cheia para que isso possa acontecer. O resultado, irmãos, a boa notícia em missões é que o resultado não depende de mim. O resultado depende do Senhor. Paulo disse aos Coríntios o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, que Deus nos ajude a ser testemunha e nós que venhamos a ser revestidos do poder, irmãos. Eu acho que nós temos que orar mais, jejuar mais, sabe? Nós temos que buscar mais a presença de Deus, porque isso já acontece. Acontece ou não acontece? Quando você ora mais, Deus te usa para falar com pessoas, Deus traz pessoas até a tua vida. Aliás, a tua vida começa a ficar diferente, porque o nosso primeiro campo missionário somos nós. E depois passa para a nossa casa e assim por diante. Que Deus nos ajude a ser essas testemunhas. Olha para você ver como o evangelho, ele acontece. As coisas estão a acontecer, com a sua vontade ou não. Com você pregando ou não. Porque Jesus, até as pedras vão falar, meu querido. Até as pedras vão falar de Cristo, do amor de Cristo. Porque os planos de Deus não dependem de nós. Mas Ele nos convidou gentilmente para fazer parte dos seus planos. Quer vencer a tua vida? Seja uma testemunha de Jesus. Aonde? Aonde você estiver. Vocês que são brasileiros, migraram para Portugal, seja missionário aqui, né? Olha, nós moramos, não há um país católico da Europa que tem mais de 2% de evangélicos. Não há um.
Itália, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Irlanda, nenhum tem mais 2%. Olha o campo missionário que Deus está nos entregando, na diáspora cristã. E vocês que são portugueses, abra os teus castelos, abra as tuas casas, chame pessoas, chame não crentes, testemunhe, reviste do poder de Deus, mas leve o evangelho. Porque Deus tem nos chamado para isso, Jesus tem nos chamado, não sou eu, não é a OM, é Deus que tem nos chamado para isso. E quando nós nos dispomos, irmãos, as coisas literalmente acontecem. Atos 8:1. Então Jesus, Atos 1:7, ele testemunha, já começa ali em Jerusalém, o testemunho de Cristo. Atos 8:1, nós lemos lá aquilo que nós também já o conhecemos bem. Naquela ocasião, e Saulo estava ali, o Paulo, o nosso missionário, exemplo da Bíblia, ele está aqui ainda como Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, a favor da perseguição àquele irmão cristão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Está vendo? O evangelho cumprindo. E como que começou isso aqui? Através de uma grande perseguição. Porque isso também acontece, irmão, se nós estivermos parados como igreja, eu estou impressionado de uma forma positiva, eu não estive envolvido com nada da guerra na Ucrânia, mas eu fiquei impressionado de ver um movimento dentro das igrejas, da arrecadação de alimentos. A gente tem um caminhão de pessoas a querer ir para a Polônia, Moldávia, Romênia, para ser voluntário ali nas fronteiras, por causa de uma guerra, por causa de uma perseguição, uma causa. Nós somos movidos por causas, irmãos. Qual é a maior causa da tua vida? Eu quero prover para os meus filhos um futuro melhor. Então você faz de tudo por ela, não é verdade? É uma causa, mas nós temos uma causa ainda maior, que é justamente essa, testemunhar do amor de Cristo. Deus te chamou para testemunhar na Europa, testemunhe, meu querido. Testemunhe. Veio a perseguição, então aquilo que Jesus falou e começa a acontecer. Atos capítulo 1:8 está mostrando para 8:1 está mostrando para nós então que eles então foram para a Judéia e Samaria. É engraçado porque eles começam em Jerusalém a testemunhar para os judeus, depois vão para Samaria, que eram os mestiços entre judeus e gentios. Jesus ele começa a falar do reino da salvação em todas as esferas. Ele sai então dos mestiços e vai para os confins da terra, que é eu e você, os gentios. É por isso que você está sentado nesse banco e podendo glorificar a Deus. Porque Deus prometeu que o evangelho chegaria até os confins da terra, até os gentios. E chegou. Vamos lá para você ver o que Deus fala, Atos, no último capítulo desse livro, né? Atos capítulo 28, versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo, que era aquele Saulo lá que concedeu com a morte de Estevão, permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem nenhum impedimento. Sabe o que é isso? Paulo está morando em Roma, na terra dos gentios. O evangelho foi para Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria e foi até os gentios. Acabou a missão? Não. Vai terminar quando? Os discípulos queriam saber. Jesus disse, só o Pai que sabe. Mas até lá, nós temos que ser estas testemunhas. 2 coisas importantes então, ou 3. Primeira coisa, meu querido, não dá para testemunhar sem Cristo na nossa vida. E quando nós temos Cristo, nós temos o Espírito que nos reveste de poder e autoridade para tal obra. Segunda, nós somos chamados a ser testemunhas. Seja testemunha no seu trabalho, no teu prédio, na tua casa. Vai terminar onde? Deus quiser. Se Deus está te chamando para ir para o Havaí, não vai para o Hawaii, não vai para o Afeganistão, meu querido. Se Deus está te chamando para o Cancún, não vai para a guerra na Ucrânia. Mas se Deus está te chamando para Cancún, aliás, para a Ucrânia, não fica aqui em Portugal. Vai para onde Deus estiver apontando, porque é lá que você vai ser testemunho de Cristo naquilo que Deus quer. Olha, eu vou terminar entrando aqui numa fase já final, porque isso tem realmente me incomodado. Um amigo meu que trabalhou na Moldávia há muitos anos, um dia pregou um sermão nesse versículo e veio a minha memória hoje, aí mesmo, Atos 1:10 agora, diz assim, eles ficaram
Então Jesus ele fala, eles, versículo 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará na mesma forma como vocês estão vendo subir. Sabe, irmão, é muito interessante, porque tem todo esse processo de Cristo testemunhando e dando as últimas ordens para os discípulos, e de repente vem aquela despedida, né? Eu saí agora do Brasil, cara, dói. Quem despede de família sabe como é que dói. Com uma netinha, a avó chora no Canadá, a avó chora no Brasil. É sofrimento duplo. E aí você pega o voo, demora 9 horas, você está dentro daquele avião e o coração ainda está lá. Não é? Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Aliás, eu tento imaginar que tristeza talvez para os discípulos, ou medo, admiração, de repente o mestre andar com Jesus, não é andar comigo. Se você andar comigo, meu irmão, você vai falar, graças a Deus que o Jesus foi embora. Mas é com Jesus. Curou, proveu alimento, palavra da vida, e de repente ele está sendo assunto ao céu. E os discípulos estão ali com os olhos fixos. Há uma ênfase, né? Os olhos fixos. E esses anjos então descem e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? A impressão que dá é: amigos, Jesus fez o que tinha que fazer. Agora é com vocês. Tirem os olhos do céu. Tirem os olhos daquilo que não é a missão que Ele te deu. Porque Ele vai voltar da maneira que vocês estão vendo subir, Ele vai também descer. Agora vão e sejam testemunhos. Porque nós temos a fraqueza, irmãos, se nós não tivermos o espírito de olharmos para todas as direções, exceto para a direção que Deus está a apontar para eu e você sermos testemunhas. E é isso que nós deveríamos pensar como igreja hoje. Igreja Batista, tire os olhos da onde vocês não precisam. Porque Jesus há de voltar. Fixa os vossos olhos da grande comissão. Olhe para onde Ele te chamou.